Trilha a trilha, né? Eu vou comprar um pra mim também. Ai, ai. Churumami da Carmen. Sentindo sendo prima legítima de terceiro grau de Maria Bonita. Bonita Como é que você demais, está se sentindo? Linda, me sinto linda, maravilhosa. Uma das características mais fortes sua e Maria Bonita é a testa. É a testa e a resistência. Ele chegou super cansado. Cadê? Vamos? Passa a foto. Não tem quem aguente. Como eu falei para vocês, aproximadamente 1h da manhã. Já que está bem próximo da grota, então esse grupo de policiais perceberam que na grota se encontrava em farra, porque daqui eles ouviam gargalhadas e vozes altas. Então aí foi quando eles tiveram a ideia de se dividirem em 3 grupos, esse grupo de quadrilheiros se dividir em 3 grupos, montar um cerco na grota e aguardar a manhã seguinte, porque de manhã todos ressacados, despreparados, porque estavam farreando, e para as volantes tudo ficaria mais fácil. Na divisão, o primeiro grupo ficou com o tenente João Bezerra, que ele vinha liderando a emboscada. Então ele com o seu grupo ficou responsável para cercar o centro da grota, que é a direção que nós vamos. O segundo grupo ficou com o sargento Aniceto Rodrigues, e o sargento Aniceto ficou responsável para cercar o lado direito da grota. O terceiro grupo ficou com o aspirante Francisco Ferreira de Melo, e o aspirante ficou com o lado esquerdo da grota. Segundo a história, na hora H, o lado direito se encontrou aberto, porque o sargento não cumpriu com o combinado. Então daí tem 2 versões na história. Uma que ele se perdeu por não conhecer o local, a vegetação totalmente fechada e não contribuía. E a outra é que ele se perdeu porque quis, ou seja, pegou direção ao contrário de propósito, porque na verdade, na hora H, ele temeu de fazer o cerco lá embaixo. Então na grota se encontravam 35 cangaceiros. Desses 35, 24 conseguem fugir pelo lado direito que se encontrava aberto no momento. Eram 30 homens e 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, 2 morrem na grota. Foi a Maria Bonita e a cangaceira Enedina. 3 conseguem fugir, que foi a Sila, a Dília e a Dulce. Dessas 3, que ainda se encontra viva é a Dulce. Com 98 anos de idade, reside em Campinas, São Paulo. Então, na época, ela tinha entre 14 e 15 anos. O que eu fiquei sabendo no mês passado é que ela se encontra lúcida. Ela recebeu uma visita e disse que ela está com a mente perfeita. Lá na grota se encontra cruzes e placa em homenagem aos 11 cangaceiros que lá foram mortos, que foi Maria Bonita e Lampião, e mais 9 de seus cangaceiros, se totalizando-se em 11, tá? E vocês vão ver também uma cruz e uma placa recente, que é do soldado por nome Adrião Pedro de Souza. Adrião foi o único soldado a ser morto lá na grota. E também foi o único corpo a ser retirado pelas volantes da grota. E ao chegar na cidade de Piranhas com o corpo do soldado, eles alegaram que teria sido os cangaceiros, mas na verdade ele foi assassinado por um colega de farda. Então a morte do Adrião é conhecido como fogo amigo, já que ele foi assassinado por um colega. Então daí, na morte do Adrião tem 2 versões. O que se sabe é que realmente ele foi assassinado por um colega de farda. Mas tem uma versão que a morte dele já estava encomendada dentro do próprio grupo e só estava esperando o momento certo para fazer o assassinato. E a outra versão foi que no momento da divisão de bens, né, os objetos valiosos encontrados com os cangaceiros, que Lampião com seu bando tinha muito ouro, até livre esterlina foi encontrado com eles. Então no momento da divisão de bens, diz que houve uma discussões, né, lá, e nessas discussões foi onde ocorreu a morte do soldado. Tá? O que se sabe
sabe que ele foi assassinado por um colega de farda. Essa cruz e essa placa do Adrião foi colocado pelo escritor por nome de Antônio Vilela. Então ele pediu a permissão à filha para fazer homenagem ao pai. Ele encontrou a filha de soldado em uma cidade de Alagoas por nome de Chã Preta. Então ele pediu autorização à filha para fazer homenagem ao pai e ela autorizou. Só que ela fez um pedido, que no momento da homenagem não queria a presença de nenhum militar, porque no momento que a família mais precisou de apoio, ninguém chegou. Então aí o escritor veio com os colegas, no dia 1º de março de 2012, colocou a cruz e a placa em homenagem ao Adrião. Então, ele só ficou sabendo da história do Adrião, se interessou para colocar essa placa, essa cruz, porque ele recebeu uma visita de um ex-soldado que fez parte da emboscada. E ele fez parte do grupo do Tenente João Bezerra, que foi o Elias Marques de Alencar. Então ele procurou o escritor Antônio Vilela e fez relatos a respeito da morte do soldado e falava que achava injusto a forma que o Adrião estava sendo esquecido, porque na história do cangaço só relata 11 mortes. Então na visão do ex-soldado tinha que ser 12, porque o soldado foi morto lá junto com os cangaceiros. Daí foi quando o Antônio Vilela se interessou pela história e pediu a permissão à filha para fazer homenagem ao pai e ela autorizando, ele colocou a cruz e a placa em homenagem ao soldado, tá? Vamos lá conhecer o local? Ah, é aqui. Olha o ano passado, aqui é governamentada Como assim? Nos vídeos parece um lugar mais aberto. Aqui na época era um banco de areia, como eu vinha conversando com o rapaz na frente. Essas pedras eram subterradas e só essas pontas de pedra mais alta que era de fora. Então, como aqui desce água, como já se passaram 83 anos, então hoje se encontra nesse cenário, porque as areias foram levadas para o rio, mas na época aqui era mais raso, quase plano, então por isso que eles colocavam a barraca dele com facilidade. Aquela cavidade ali, ó, foi informação da sobrevivente Cila, que ela esteve aqui 3 vezes, a Cila. Tem gravações dela no YouTube, pode baixar que vocês vão encontrar. Ela falou que aquela cavidade ali, ó, na época, um homem de 1,70 m ficaria em pé com tranquilidade. Então ela ficou admirada como aqui mudou. Né? Então a barraca de Lampião ficou atrás dessa pedra, com essas 2 cruzes, e que a barraca de Lampião era a barraca mais distante que ficava das outras. A Cila falou que quando eles chegavam em um coito, então ele tinha prioridade, ou seja, a barraca dele era distante de 5 a 10 metros de distância das outras. Ela falou que nessa noite do dia 27, uma boa parte dessas barracas já estava armada na direção direita, que é essa aqui subindo, ó, que eles conseguiram fugir, que o sargento deixou aberto. Então ela disse que por as barracas já estar armada na direção, facilitou a fuga deles. O aspirante ficou com essa região aqui, ó, em cima, que é a esquerda, e o tenente João Bezerra com essa aqui, que é a central da grota. Quando a gente fala em cangaço, o que vem logo na mente é Lampião. Lógico, porque Lampião realmente revolucionou o cangaço. Foi o cangaço mais duradouro, que o cangaço de Lampião durou 20 anos, mas não foi Lampião que deu origem ao cangaço. Tá? O cangaço surgiu no século XVIII, com José Gomes, conhecido como Cabeleira. Então, qual era o objetivo do cangaço? Era combater o sistema, que era os coronelismos, né, que eram os coronéis. O coronelismo era como se fosse o que? Rei. Os coronéis era a própria lei. Eles buscavam ampliar os seus bens, que eram suas terras, buscando se apossar das terras do outro. Então, os pequenos sertanejos, os pequenos fazendeiros sofriam bastante opressão por parte desse sistema. Então, eles buscavam, né, o cangaço buscava fazer justiça social com suas próprias mãos, porque não adiantava bater de frente com os coronéis, porque só era perda de tempo. Então, Lampião, ele era vizinho em Pernambuco, com a família dele, de um coronel por nome José Saturnino. Eu falo em Pernambuco porque, para quem não sabe, Lampião nasceu em Serra Talhada, no dia 27 de julho de 1898, que Serra Talhada fica em Pernambuco. Então, eles eram vizinhos de um coronel, a família Ferreira. E o José Saturnino, como os outros coronéis, sempre querendo se apossar do que era da família Ferreira. Só que eles nunca deram o braço a torcer. Ou
seja, desapropriar das suas próprias terras e dar uma vez ao coronel José Saturnino. E eles batiam de frente direto. Quando eles desentendiam, sempre era pela mesma causa, por conta de terras e bodes. Daí o pai de Lampião, José Ferreira, diante de tantos desentendimentos, decidiu deixar suas terras à venda em Pernambuco e vir morar em Alagoas, próximo à região de Mata Grande, que é uma cidade aqui em Alagoas. O Saturnino não se deu por satisfeito. Quando soube do paradeiro da família Ferreira aqui em Alagoas, ele juntou-se ao seu sogro, que era o João Nogueira, que na época era um homem de grande influência, que era um deputado, e denunciou a família Ferreira para o chefe policial alagoano, por nome de José Lucena. Então, na denúncia, ele falava que a família Ferreira era arruaceira, eles eram vândalos, tudo quanto não prestava estava em cima da família. Então, pessoas desse tipo na época não era nem para ser preso, já era para ser morto, porque eram malfeitores. Então, foi quando José Lucena, por ser o chefe policial, foi até a residência dos Ferreira, que era para matar a família por completo. Chegando lá, só encontrou o pai de Lampião. Daí, ele matou o pai de Lampião covardemente. E Lampião, com seus irmãos, não se encontrava em casa, porque eles eram artesãos, eles fabricavam objetos de couro. Então, esses objetos, eles vendiam em outras regiões. Então, eles passavam semanas e semanas fora de casa. Então, nesse momento, eles estavam viajando. Quando ele retornou, que soube do assassinato do pai, daí, se ele já era revoltado, porque eles já eram vítimas do sistema, ficou mais ainda. Daí foi quando ele decidiu entrar para o cangaço. Aí ele entrou para o cangaço do senhor Pereira, no ano de 1920. Ele não entrou chefiando. Aí daí, ele só começou a chefiar no ano seguinte, no ano de 21. Quando o senhor Pereira sentiu-se cansado, não andava bem de saúde, e viu que Lampião era a pessoa ideal para tocar o bando para frente, para chefiar. Porque Lampião, para a época, ele era super inteligente, estrategista, então era assim a pessoa ideal para comandar o bando. Daí o senhor Pereira afastou-se e passou o comando para Lampião. Na minha opinião, foi quando ele começou a se perder. Porque, antes que me pergunte, eu já vou logo falando. Para mim, Lampião não é aquele Robin Hood, e nem também analisando o sistema, ele não era o único bandido. Como na época era olho por olho e dente por dente, então era uma bagaceira só, como explicaram, era uma miséria. Então daí eu não vejo que ele era o único bandido. É como diz o escritor José Bezerra. Para a gente entender o movimento do cangaço, a gente tem que se voltar a olhar para a época, analisar o sistema. Porque se a gente for com o olhar da atualidade, a gente não entende. Porque o sistema é diferente. Então aí, na minha opinião, ele começou a se perder, porque o poder subiu para a cabeça quando ele começou a chefiar. Ele começou a percorrer o Nordeste, então ele percorreu 7 estados, menos Maranhão e Piauí. E o Ceará, ele chegou a entrar e sair sem mexer com nada, por conta do carinho e do respeito que ele tinha ao padre Cícero, que ele era devoto do padre Cícero. Então aí ele buscando atingir os coronéis, alguns coronéis, que não eram todos, porque teve alguns coronéis que deu cobertura a Lampião. Então nesse movimento ele atingiu pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a história dele. Então para mim foi a perdição dele. E assim, porque Robin Hood não era, porque ele pegava a riqueza para ele. Pegava riqueza para ele. Outra coisa, Maria Bonita é de onde? Ela é baiana. É baiana? Ela é da Malhada da Caiçara, que hoje essa região pertence à cidade de Paulo Afonso, aqui na Bahia, tá? Então, nasceu em Pernambuco e ela na Bahia. Ele conheceu ela nas andanças dele. Ele passou pela Bahia na década de 30, foi quando ele conheceu a Maria Bonita. Ele já estava no movimento do cangaço liderando. Porque essa riqueza que estava com ele era tomada, né? Tomada. Era tomada de onde passava. Então, para começo de história, a primeira riqueza que ele tomou foi da baronesa Joana Torres, aqui em uma cidade que fica em Alagoas. Então, aí gostou? Então, daí ele foi para um acerto de conta, invadiu a cidade de Água Branca, em Alagoas. Ele foi para um acerto de conta, isso foi em 22. Ele começou a chefiar em 21. Em 22 ele foi até Água Branca. Então, lá ele foi em busca de matar o Amarílio Batista, que o Amarílio era um coronel, lá de Água Branca. E ele estava envolvido no assassinato do pai. Deu suporte para assassinar o pai dele. Então, aí ele não encontrando o Amarílio, ele foi para um acerto de conta
com a baronesa Joana Torres. E, por sinal, a casa da baronesa vai ser aberta agora nesse ano que vai iniciar para visitação. Ficou tipo um museu. Então, como era que Lampião sobrevivia? Ele conseguia essas riquezas todas. Ele não invadia nada de surpresa, nem fazendas, nem cidades. Ele antes fazia bilhetes. E nesses bilhetes, ele exigia o que ele queria. Quando ele não era atendido, então ele ia até lá, saqueava, tocava fogo em fazenda, ele ficava realmente. Então, em um bilhete que ele fez para a baronesa, ele exigiu dela 20 mil contos de réis, que era um dinheiro elevadíssimo na época. Daí, ela, como era carrasca, era considerada a durona da região, ela mandou dizer para Lampião que teria esse dinheiro, mas para comprar de bala para o couro dele, que não ia sustentar vagabundo. Então ele aproveitou que entrou na cidade e foi para o acerto de conta com ela. Roubou da baronesa todo o ouro que se encontrava na casa, porque na época ninguém deixava ouro em banca, né? A baronesa e a família, não ele matou? Não, Só ela. ele não matou ninguém, só deixou ela pobre de ouro. Roubou Deixou ela pobre de ouro e para deixar a baronesa decepcionada por ela ter a fama de carrasca, ainda passeou de braços dados com a baronesa em praça pública para mostrar à população que se ela era carrasca, ele era mais ainda. Então, segundo a história, foi quando a fama de Lampião explodiu, porque ninguém conhecia Lampião na época. Porque a fotografia de Lampião só veio aparecer no ano de 36, com a entrada do Benjamin Abraão Boto, que foi fotógrafo que passou um tempinho no cangaço, fotografando e filmando. Por isso que a gente tem aquele filme, O Baile Perfumado, que conta a história do Benjamin Abraão Boto, que era um fotógrafo, um turco. Então, na época, ele era secretário particular do padre Cícero e ele foi espertinho. Ele fez uma carta se passando pelo padre Cícero, pedindo a Lampião a autorização para ele entrar para o cangaço, né? A pedido do padre Cícero. Então, como o padre Cícero, a carta quando chegou até Lampião, o padre Cícero já não existia mais, ele foi atender o pedido de Lampião, desde que foi ele realmente que fez essa carta. Então aí ele aceitou, o Lampião aceitou o Benjamin dentro do cangaço, e ele filmou, ele fotografou. Então no Baile Perfumado conta a história do Benjamin dentro do cangaço. E nesse filme tem uma passagem rapidinha, uma filmagem preto e branco sem áudio, que era a filmagem da época, né, que ainda foram os arquivos encontrados do Benjamin, tá? legal, né? Então aí, então a fama dele se espalhou, ninguém conhecia Lampião por fotografia. Então foi em 22 que os cordelistas nas feiras, os repentistas, né, começou a trabalhar contando a história de Lampião, o que aconteceu dentro de Água Branca com a baronesa. Então aí, em 26, diante dessa fama toda de Lampião, no ano de 1926, ele recebeu um convite do padre Cícero e do Floro Bartolomeu, que o Floro era uma pessoa assim, de grande influência no estado do Ceará, porque ele fazia parte da militar e também ele era um político. Então o Floro Bartolomeu, junto com o padre Cícero, fez um convite a Lampião, para ele até o Crato receber a patente de capitão, arma e munição. Então aí foi quando ele foi até o Crato e recebeu tudo o que tinha lhe prometido. Daí o Floro Bartolomeu entrou em ação, que ele queria algo em troca. Ele falou para Lampião que queria que ele combatesse a Coluna Prestes, que era um movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que estava prestes a atacar a região do Crato. Só que ele recusou, né, o pedido. Ele falou para o padre Cícero que, apesar de ter um carinho muito grande por ele, um respeito, mas não ia aceitar convite algum, porque Luiz Carlos Prestes era digno de se admirar, não de se confrontar, porque ambos teriam os mesmos ideais. E tanto Luiz Carlos Prestes quanto Lampião, eles eram contra o sistema da época, eles lutavam contra o sistema. Então ele se mandou, deixando o deputado decepcionado, o Floro Bartolomeu, porque o Floro queria o quê? Colocar os dois grupos para se confrontarem, então ambos seriam destruídos, e para o deputado para não estava resolvido, porque ele queria pôr fim nos dois grupos, tanto no cangaço quanto na Coluna Prestes. Daí ele se mandou do Crato, armado até os dentes. Daí foi quando ele teve a ideia de invadir a região de Rio Grande do Norte. Daí foi quando ele entrou no ano de 1927, no dia 13 de junho de 1927, ele entrou em Mossoró. Só que em Mossoró ele não teve sucesso. Ele fez um bilhete exigindo também uma quantia altíssima ao prefeito de Mossoró. Porque na época, imagine, em 27 uma cidade já ter bancos, né? Daí ele criou o olho, ele sabia que lá tinha dinheiro.
Então, aí o prefeito mandou dizer para ele que ele pudesse ir para receber o que ele tinha exigido. Só que a população fez diferente, junto com o prefeito. Se posicionaram em torres de igreja, casa de prefeito e delegacia, e ficou à espera de Lampião. Quando ele colocou os pés na cidade, ele foi surpreendido com uma chuva de bala, perdendo cangaceiros, sem sucesso. Daí foi quando o cangaceiro Jararaca foi baleado, ele foi pego pela população, passou uns dias preso, foi torturado e ele, segundo a história, ele foi obrigado a cavar sua própria cova e enterrar o Jararaca vivo. Por essa razão, lá em Mossoró, Jararaca ele está como um cangaceiro que virou santo. Então o túmulo do Jararaca virou um monumento lá em Mossoró. No dia 2 de novembro é o túmulo mais visitado, é o de Jararaca. Tá? Tem pessoas que vão lá, deixam até objetos pessoais pagando promessa. É mesmo? Verdade. Então aí foi quando o Lampião deixou a região, né, do Rio Grande do Norte, deixou Mossoró, decepcionado. Ele falando que lá até o santo se brigava, que saía tiro da direção da igreja, que até o próprio padre fez parte da operação. Então aí foi quando, isso foi em 27, então na década de 30, nessa andança dele, foi que ele passou pela Bahia. Foi quando ele conheceu a Maria Gomes de Oliveira. Segundo a história, dentro do cangaço não existia Maria Bonita. O apelido de Maria Bonita já foi depois da morte dela, dado por um jornalista, assim mesmo não foi elogiando a beleza física dela. Foi tipo uma ironia com a pessoa dela. Porque ela era conhecida dentro do cangaço como Maria do Capitão ou esposa do capitão. E Lampião era minha rainha ou minha santinha. Nada de Maria Bonita. Então Maria Bonita pegou, né, o apelido de Maria Bonita, foi que pegou, mas já foi depois dela morta. Então, eles se conheceram, ela estava na casa do pai e ela estava separada no momento, porque a Maria Bonita, ela foi obrigada a se casar-se com 15 anos de idade com um sapateiro por nome José Miguel, conhecido como Zé de Neném. Na época era comum os pais obrigar as filhas, né, a se casar com quem eles queriam e também determinaria a idade. E ela foi obrigada a se casar com 15 anos de idade. Só que ela nunca aprendeu a gostar do sapateiro. E nenhuma dessas discussões, que ela discutia muito com ele, ela retornou à casa dos pais. E foi no período que Lampião estava de andança e se conheceram. Segundo a história, trocaram olhares, se apaixonaram. E Lampião ficou retornando à região com pretexto de revê-la. E nenhum dos retornos de Lampião, ela fugiu e entrou para o cangaço por conta própria. Diz que na época foi a maior admiração, porque foi a primeira mulher que tomou uma decisão do seu próprio destino, porque na época a mulher não podia nem pensar, né? Então aí ela, em 32, ela teve 4 gestações, 3 abortos espontâneos por conta da vida que levava. E o que vingou foi a Expedita Ferreira, que se encontra viva em Aracaju, com 87 anos de idade. Tem uma filha por nome de Vera Ferreira. A Vera é uma escritora e uma arquiteta. Mas ela vivia no cangaço? Não. A criança vivia no cangaço? Então, não. ela pariu a Expedita aqui na região sergipana, tá? Então, Sergipe era como se fosse a casa de Lampião. Imagina, o próprio governo era amigo de Lampião. O interventor, que era o Eronildes de Carvalho, era amigo de Lampião. Por essa razão, ele nunca foi emboscado aqui em Sergipe, né? Veja que ele foi emboscado pelas volantes alagoanas, mas as volantes sergipanas nunca emboscou Lampião, porque o próprio governo era amigo de Lampião. Então, com 5 dias de parida, ela não tinha como fixar, né, num único lugar, por conta da perseguição. Lampião falava que não tinha como seguir com criança dentro do cangaço, porque ele chegou a associar o choro da criança com o chocalho de cabras, que se ouvia às léguas. Então não tinha como seguir. O que eles fizeram? Deixaram aos cuidados de um casal da confiança deles, um casal de vaqueiro, por nome de Severo e Aurora. Eles não deram. Deixaram aos cuidados e frequentaram essa criança sempre. Diz que eles nunca desligaram dela, nunca abandonou essa menina. Então a Expedita fala que conheceu os pais, era muito criança, só tinha apenas 5 anos, mas ela ainda tem uma vaga lembrança, porque eles realmente visitavam ela com muita frequência. Então a criança tinha 5 anos quando eles faleceram. Quando assassinaram ele. Então eles vieram para cá, para esse local, no dia 23 de julho, era um dia de sábado. Só que Curisco nunca gostou desse local. Enquanto o Lampião se sentia bem acolhido aqui, local de difícil acesso, terra de amigo coiteiro, mas sempre Curisco com o pé atrás com esse local, porque ele dizia que era perigoso, era baixo o local, que
Quem viesse por cima tinha uma boa visibilidade e atacaria com facilidade. Então, por essa razão, que Curisco com seu grupo se encontrava em outra fazenda, por nome de Emendada, que fica em Alagoas, mais próximo daqui. E ele marcou o dia do encontro aqui com Lampião para seguir viagem junto. No dia marcado, Curisco não compareceu. Segundo a história, houve um descontratempo por parte do barqueiro, que não teve como atravessar Curisco, e daí ele atrasou. Lampião, como tinha um plano para colocar em prática e só com a presença de Curisco, resolveu ficar aqui mais dias à espera de Curisco. Daí foi quando ele viu que seus mantimentos estavam poucos. Daí foi quando ele teve a ideia de chamar o seu amigo, o Pedro de Cândido, que já era no dia 27 de julho, um dia de quarta, que era o dia que estava acontecendo a Feira Livre na cidade de Piranhas. Então ele pediu ao Pedro que fosse até a feira e fizesse compra de mantimentos. Pedro, ao chegar na feira, não disfarçou. Como ele era um pequeno comerciante e tinha só uma pequena bodega, ele só fazia essas compras de sacadas e de fardos. Todo mundo conhecia o Pedro e sabia que não tinha condição de ele fazer tanta compra assim. Aí aquela história, né? Local pequeno, todo mundo é conhecido, né? Tudo é pequeno, mas menos a língua. Aí começou o falatório dentro da feira e na feira se encontrava um senhor por nome de Joca Bernardo. Joca era o intrigado de Pedro, não gostava de Pedro há tempo. Então aí ele decidiu ir até a delegacia e chegou lá e denunciou o Pedro para o sargento Aniceto Rodrigues, contando ao sargento o que estava acontecendo e falou para o sargento que apertasse o Pedro que ele saberia o paradeiro de Lampião. Só que o sargento foi até a feira, observou o Pedro e fez diferente. Ao invés de apertar o Pedro, ele passou um comunicado falso, fazendo com que toda a população acreditasse. Ou seja, ninguém sabia o que era fake news. Mas foi o primeiro fake news que rolou na região em 38. Então, ele falou para a população que ficasse tranquilo, que ele estava indo com os seus soldados para a cidade de Canapi, que é uma cidade que não fica tão distante da cidade de Piranhas, que Lampião estava prestes a atacar a cidade. Então ele ia para dar cabo de Lampião com os soldados. Então todo mundo acreditou. Só que ele falou isso porque ele tinha certeza que o Pedro, ao chegar no local onde Lampião se encontrasse, passaria o comunicado, Lampião ficaria tranquilo e ele com mais tempo de bolar o plano como chegar até Lampião. E realmente foi isso que aconteceu. Pedro, ao chegar aqui na tardinha do dia 27, passou os mantimentos e foi logo dizendo: capitão, fique tranquilo, que as macacadas estão indo em direção ao contrário em busca do senhor de seus cabras. Estão sabendo que o senhor está na região de Canapi. Então, daí, Lampião realmente baixou a guarda, a ponto de comemorar. Daí ele liberou os seus sentinelas, que eram os vigílias de ponta de serra mais alto, se aglomeraram todos aqui e caíram na farra. Então, segundo José Sereno, que é um dos sobreviventes, e deu várias entrevistas, ele falou que na noite do dia 27 de julho, aqui realmente rolou muita bebida e jogo de baralho a noite toda. E que Lampião parecia que estava se despedindo. Parecia que era a última noite da vida do homem. Daí, enquanto aqui rolava farra, o sargento Aniceto Rodrigues se comunicava com o tenente João Bezerra. E na época era através de telegrama de forma codificada, onde ele dizia: tenente Prestes Bezerra, tudo certo, vê urgente que o boi está no pasto. O tenente entendeu a mensagem, que se tratava de Lampião. Então aí ele reuniu seus 48 soldados, junto com aspirante, juntaram-se ao sargento Aniceto Rodrigues e vieram pelo Rio São Francisco em 3 pequenas embarcações por nome de jatas. Só que ele não encostou na fazenda Angico, na fazenda do Pedro, porque ele sabia que o Pedro se encontrava no povoado Entre Montes. Ele encostou na fazenda Remanso, que fica em Alagoas, próximo do Angico e próximo do povoado Entre Montes. Então foi lá, na fazenda Remanso, que ele ordenou 2 dos seus soldados, o tenente João Bezerra, por nome de Elias e Bidas, que fosse até o povoado Entre Montes e trouxesse o Pedro à força para a fazenda Remanso. E foi lá no Remanso que começou a tortura do Pedro para falar o paradeiro de Lampião. Segundo a história, diz que cada uma pergunta e uma resposta em silêncio dada por Pedro era uma unha dele arrancada a bico de punhal. Até que ele não suportou, né, a tortura, e daí ele resolveu falar que Lampião se encontrava em suas terras. Então trouxeram o Pedro do Remanso para o Angico, lá pegaram o Duval Rosa, que estava na casa, e obrigaram os 2 irmãos a fazer o percurso para mostrar o local. Ao chegar no Alto das Perdidas, eles perceberam que aqui estava em farra, se dividiram em 3 grupos, e daí, na manhã seguinte, foi quando o cangaceiro, por nome de Amoroso, foi apanhar água no Poço Tamanduá, aproximadamente às 5h15 da manhã.
Então, o Poço Tamanduá fica aqui na região esquerda, aproximadamente uns 150 metros de distância daqui. Só que nesse horário, então foi de lá que saiu o primeiro tiro. Segundo a história, o Abdon, ele era de menor, novato, né, sem experiência dentro do grupo das volantes. Ele ficou muito nervoso ao ver o cangaceiro, atirou e só pegou de raspão na cartucheira do Amoroso. Só que quando saiu o primeiro tiro, todos começaram a atirar ao mesmo tempo para a grota. Daí não teve como o Amoroso descer para a grota e comunicar que estavam sendo cercados. Mas ele saiu correndo e gritando pela serra para chamar a atenção de quem estava aqui embaixo. Daí Lampião, debaixo da sua barraca, não entendendo o que estava acontecendo, porque ele estava esperando Curiço, que Curiço não ia chegar assim atacando. Foi quando ele saiu debaixo da sua barraca, despreparado, e foi o primeiro a ser alvejado de quem estava aqui na grota. Então ele ficou caído na frente dessa pedra. Segundo o José Panta de Godoy, foi o soldado que ficou com a parte esquerda, né, com o grupo do aspirante. Ele foi para a Globo no ano de 1992 e deu entrevista para o Globo Repórter. Então ele falou na entrevista que realmente aqui rolou muito tiro e era muita fumaça, muita poeira. Ele disse que quando os tiros silenciou e a fumaça e a poeira baixou, então as volantes desceram para cá. Chegando aqui, vendo o Lampião quase morto na frente da pedra, que ele disse que praticamente ele estava morto, estava só agonizando e estribuchando. Daí ele disse que deu o tiro fatal, né, que foi na cabeça, mas disse que praticamente ele já estava morto. Foi quando eles viram que a Maria Bonita estava caída nessa direção aqui, ó, de descida, e ela estava viva e lúcida, só estava baleada próxima à virilha e no ombro esquerdo. Então ele disse que ao se aproximar da Maria, disse que ela começou a suplicar, né, falar da filha dela, que queria criar a filha dela. Ele disse que foi quando o aspirante gritou para ele, né, para o José Panta de Godoy, que não era para atirar nela, que queria que ele decapitasse ela viva. Então, segundo ele, falou para ela que nada queria escutar dela, porque não tinha mais nada a fazer por ela, já que ela fazia parte do pacote. Puxou ela pelos cabelos, centralizou a cabeça dela numa daquelas pedras, que ele esteve aqui também, em uma das entrevistas dele foi aqui. Ele disse que puxou o seu facão da marca Jacaré, que ele disse que era um facão muito famoso na época por conta da marca. Ele disse que da primeira não conseguiu, mas na segunda conseguiu decapitar ela viva. E o repórter perguntou qual foi sua sensação. Ele plenamente falou que sensação nenhuma, porque na época era comum eles praticarem esse ato de decapitação. No momento era mesmo que está decapitando um bode. Ele disse que daí foi quando tiveram a ideia de decapitar os demais que estavam mortos, porque tinha que levar uma prova viva, que tinha matado o rei do cangaço, e não tinha como levar os corpos. E a cabeça do Lampião estava a prêmio no valor de 50 mil contos de réis, dado pelo governador da Bahia, o Landolfo Alves. Daí eles pegaram essas 11 cabeças, colocaram dentro de uma lata com ferrocenical e levaram até a cidade de Piranhas. E lá aconteceu a primeira exposição dessas cabeças, que foi na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que é a atual prefeitura municipal da cidade. Só que essa exposição não parou por aí. Eles se exporam em algumas cidades do estado de Alagoas, trouxeram para cá, para Sergipe, porque para eles era troféu. Daqui de Sergipe seguiram para a Bahia. E o paradeiro dessas 11 cabeças foi no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, onde elas ficaram há 30 a 31 anos para uma pesquisa baseada na teoria de Lombroso, que era um psiquiatra. Só que em 69 essas cabeças foram liberadas e foram enterradas mesmo lá em Salvador, em um cemitério por nome Quinta dos Lázaros. Só que enterraram e se manteram em silêncio para que não acontecesse no Quinta dos Lázaros o que aconteceu em Mossoró até hoje, né? Virou um monumento. A movimentação virou um monumento, o túmulo, né? E eles não queriam que acontecesse isso lá em Salvador. Só que em 2002, a Expedita Ferreira entrou com ação na justiça e conseguiu resgatar os crânios dos pais. E ela trouxe para Aracaju. Só que até hoje, ela se mantém em silêncio. Ela não fala se esses crânios a respeito desse assunto. Ela não gosta de tocar nesse assunto. Só que a gente fala que o cangaço não iniciou com Lampião e nem terminou em 38 com a morte de Lampião. Porque por isso que não estava no local, né, com seu grupo, e permaneceu com o grupo. Então, ele fazia parte do grupo de Lampião, né, do bando de Lampião. Ele continuou sendo perseguido, que ele fez uma barbaridade, achando que estava vingando a morte de Lampião por uma informação errada. Ele foi até a Fazenda Patos
né, o Domingos Ventura, conhecido como Domingo de Patos. Então, o Joca que bolou todo o plano lá na feira, quando o Curisco foi em busca de Joca, porque o Joca era coiteiro e amigo de Curisco, ele jogou a culpa em cima do Domingo de Patos. Então, ele foi até a Fazenda Patos, achando que estava vingando a morte do Lampião, chamou de um por um para o fundo do curral e decepou a família por completa. Menos um bebê, porque a Dadá, a esposa de Curisco, bateu de frente com ele, que não era para matar o bebê, que o bebê era para crescer e contar a história para as próximas gerações. Então aí ele pegou essas 6 cabeças, que foram 6 pessoas da mesma família, como era olho por olho e dente por dente, ele colocou dentro do balaio e mandou para o tenente João Bezerra e junto com as cabeças um bilhete afrontoso. O bilhete ia dizendo: estás aí, tenente, essas cabeças para vingar a morte do meu capitão. Você faça uma grande buchada, senta-se e coma. Assinado eu, Curisco, o vulgo Diabo Loiro, que ele era conhecido também dentro do cangaço como Diabo Loiro. Então, se ele já era perseguido, ele ficou mais ainda por conta do afronto. Com o ano da morte de Lampião, ele sofreu uma emboscada, teve seus 2 braços atingidos e ficou impossibilitado de manusear armas. Daí Dadá entrou em ação. Dadá passou 2 meses comandando o grupo, só que o machismo falava mais alto, ninguém queria atender a ordem de mulher. Então o movimento foi enfraquecendo por falta de liderança, então Curisco abandonou o movimento e foi morar em Barra do Mende, na Bahia. Só que o José Rufino, conhecido como o maior matador de cangaceiros, ele tinha uma sede imensa de assassinar o Curisco. Ele era um coronel, fazia parte da militar, que era um chefe policial da Bahia. Quando ele descobriu o paradeiro do Curisco, ele foi até a Barra do Mende, né, no dia 25 de maio de 1940. Então assassinou o Curisco. Dadá foi baleada no pé. Por conta desse ferimento, ela teve sua perna amputada. Teve que cumprir 6 anos de sentença. Após sua sentença, ela levou sua vida normal. Voltou a costurar, que era costureira dentro do cangaço. Casou-se com um pintor de parede por nome de Alcides. E a Dadá só veio a falecer por morte natural no ano de 1994. Recente, né? 94. Então, na época, ela só tinha 78 anos de idade. E o Curisco, no dia 25 de maio de 1940, quando ele foi assassinado, ele tinha 32 anos de idade. Então, o cangaço de Lampião era pessoas jovens. Lampião só tinha 40, Maria Bonita 27, né? Então, o Luiz Pedro, que era o mais velho, tinha 44. Então, segundo a história, o cangaço só teve fim realmente no ano de 40, após o assassinato de Curisco, porque ele não estava mais atuando, mas ele estava como cangaceiro se entregar, tá? Então aí era o último cangaceiro que estava resistindo, né, como cangaceiro se entregar. Então quando assassinaram ele, foi quando realmente acham que pôs fim realmente no cangaço. Deixa eu te fazer uma pergunta, até fugindo um pouquinho do que você está falando. A introdução de mulheres no cangaço, exceto a Maria Bonita, que você já explicou, eu escutei falar que eles, por onde passavam, eles estupravam as mulheres e tal. Aí o Lampião deu a permissão que algumas mulheres entrassem no cangaço para que isso não acontecesse. É verdade? Procede essa informação? Olha, o que a gente sabe dentro da história é que depois que a Maria Bonita entrou para o cangaço, ele permitiu a presença feminina dentro do cangaço. Agora, o que você falou, em algumas partes, afirma, porque, inclusive, a Dulce, né, a Sila, a Dadá, e principalmente a Dadá, ela entrou para o cangaço com 12 anos de idade. O Curisco estrupou ela, mas o Curisco pegou ela por uma dívida, que eles eram também tipo agiota. Quando eles emprestavam dinheiro, quando chegava naquele dia, não quer dizer, para amanhã não. O que tivesse em casa, eles pegavam. E o alvo era o quê? Eram as meninas. Então, a Dulce fala que o criança fez do mesmo jeito, disse que estrupou ela na presença de todo mundo. Só que a Dadá, ela aprendeu a gostar do Curisco, porque Curisco, depois que estrupou ela, passou a cuidar dela como se fosse uma princesa, tá? Tratava ela muito bem. Eu tirei foto com essa coisa ali no fundo. É mesmo.
brincadeira não, vice. Você tá linda demais.